Começa agora o programa A Voz da Umbanda, com Babalorixá, Saúl de Ogum. Boa noite, Saúl. Boa noite, Diego de Baralodê. Eu quero saudar os internautas que estão conectados e a partir de agora passam a acompanhar o programa A Voz da Umbanda. É sempre uma satisfação poder estar aqui nos domingos, à noite, levando o programa ao ar. Quero saudar, inicialmente, o colega de programa, Rubens de Chapanã. Boa noite, Rubens. Meu boa noite a Saúl de Ogum, que aliás, hoje eu pude abraçá-lo pessoalmente, porque dia 30, né? 30 de maio, Saúl de Medeiros completou mais um aninho de idade. Então já entra na faixa dos 40, nessas alturas. E um abraço ao Diego de Bará, sempre atento ao nosso homem da contra-regra, chamava-se, né? Que dá todo o suporte ao que o nosso programa seja levado a cabo. E uma grande boa noite a todos os nossos fiéis ouvintes, que nas noites de domingo escutam a rádio www.radioavozdaUmbanda.com. E nós temos um prazer imenso em conectar esses ouvintes ao nosso programa. Lembrando sempre que eles podem fazer perguntas, dialogarmos sobre diversos temas. E hoje até trago um tema relativamente interessante. E espero que seja um programa realmente à altura da expectativa dos nossos queridos internautas. Deixo à disposição também o celular 91638985, eu disse 91638985, para mensagens de texto, perguntas, contribuições que os internautas queiram dar. Peço gentilmente que Diego de Baralodê liste os nossos apoiadores, depois retornaremos para iniciar os temas do programa Voz da Umbanda. Vamos então aos nossos apoiadores. Ervanária São Carlos, situada Rua Guia Lopes 673. O fone é o 54 3027 3729. Automecânica Medeiros, Rua Barão do Amazonas 624, bairro de Lázaro. Fone é o 54 3229 3693. Marques e Marques Andaimes, 54 9912 6607. Multimarca Estética Automotiva Polimento e Espelhamento, Rua Benedito Venturini 541, bairro Santa Lúcia. O fone é o 54 3419 1839. Raquel Felipeto, distribuidor independente Herbalife, 549136 7914. E é claro, Reino de Ogum Onira, desde 1983, situado à Rua Fernão Dias 332, bairro Sagrada Família. O fone é o 54 3222 8163. Muito bem, estamos de volta com o programa Voz da Umbanda. Hoje, dia 7 de junho de 2015. Lembrando que no mês de julho nós estamos aí com a Confurbras para realizar um grande mega evento que vai ser no último domingo de julho, no último sábado de julho, na Câmara de Vereadores, que vai ser um seminário da Confurbras. Então vai ser feito em Caxias do Sul. A razão é que, como estou no meu mandato presidindo, a sede sempre é a cidade da onde o presidente está, que reside. Então vai ser feito em Caxias do Sul. Aproveitar, enquanto estou à frente da Confurbras, fazer aqui em Caxias do Sul um evento para a Umbanda e também para o africanismo. É muito importante, já vamos começar a divulgar para que as pessoas possam participar desse grande evento que vai ser feito no sábado à tarde, das 13h30 às 18 horas. Muito bem, Rubens, nos brinde com o tema de hoje. Muito bem, Saúl, eu quero que você me aparte quando for necessário, já que o tema é longo,
E se você achar por bem dar um intervalo para passar para um outro tema e depois retornar a esse tema, ou retornar num outro programa, tudo bem. É um assunto que normalmente as pessoas não gostam muito de ouvir. Mentira! Eu quero falar hoje a respeito desse misterioso, encantador, mágico, chamado Exu. Eu espero, se vocês tiverem perguntas a fazerem, podem fazer, podem interromper, né? O Diego nos passa as perguntas. Porque os Exus realmente são encantadores, eles têm no ar há uma magia quando eles se manifestam. E todos nós, umbandistas, sabemos da capacidade desses guardiões e o quanto eles realmente têm seu mérito dentro de um terreiro de Umbanda. Na Umbanda, a origem do Exu está em função da necessidade de haveres guardiões, né, combatendo nas formas ou forças trevosas. Ele combate lá embaixo. Ele seria assim, tipo, aqueles sapeadores, né? Aqueles que vão na frente dos pelotões comandando e vão morrendo e vão lutando, enfim. Mas eles têm essa capacidade de combater realmente o baixo astral. Por isso, se diz que sem Exu não se faz nada. Há um ponto que diz, sem Exu não se faz nada. Bom, isso não é porque Exu não deixa, né? Ele é assim porque ele é vingador. Até vou usar um termo chulo, porque ele é traíra. Ou porque é voluntarioso demais, como querem fazer pensar. Não. Mas sim, para combater as forças trevosas, não há ninguém como Exu. Essas forças trevosas, o grande combatente realmente leva a estrela de Exu no peito. E isso geram perguntas, mas os caboclos, os pretos velhos, eles não podem, não protegem a gente, não dão essa defesa? Claro que sim, mas é um primeiro combate, no baixo astral é do Exu. Os caboclos dos pretos velhos não é que tenham mais energia que Exu ou estejam num plano superior, mas são mais sutis. Então eles não chegam, não têm a capacidade, digamos, do mergulho na profundeza desse mar de entidades trevosas. O Exu tem essa capacidade. Então esse primeiro combate sempre é feito por Exu. É uma especialidade de Exu, né? E quem conhece positivamente todos esses meandros, os caminhos e trilhas do ambiente energético de baixo astral. Tudo na Umbanda é organizado. Sim, e por isso... Agora imagine assim, ó. Como é que um orixá, uma entidade de luz, vai dar a um traíra, como eu disse o termo chulo, traíra, a função de guardião de um templo, que leva o nome de um orixá ou que leva o nome de um caboclo? Evidente que eles são altamente confiáveis naqueles que estão no poder, naquelas entidades de maior influência. Se fosse subornável, e se ele não fosse confiável, e se ele fosse subornável, claro que seria, evidentemente, uma classe que nem teria entrado dentro da Umbanda, né? Ele defende o mal a quem pede, e não faz o mal a quem pede. Ele até pode escutar com paciência uma pessoa vociferando contra uma outra pessoa, ele escuta pacientemente, mas não faz nada. O Exu não é burro, porque ele passou por tantos e tantos escadas para chegar no topo, ou no auge que ele está hoje, e isso haverá de haver mais ascensão, que ele sabe que na primeira atrapalhada que ele fizer, ele cai diversos, e cai num abismo, e talvez possa não voltar na falange dos Exus. Nós que pedimos essas coisas, que somos maus na história. Nós é que temos maus pensamentos, nós é que transmitimos isso ao Exu, querendo que ele faça exatamente as nossas vontades. Ora, se uma criança sabe definir ou discernir mais ou menos entre o bem e o mal, vocês acham que o Exu não conhece? Né? Grandes conhecedores sagrados da magia. Como é que ele poderia ser tão imbecil e trair a confiança dos caboclos, preto velho e todos aqueles que acreditam nele? Sem falar na diferença evidentemente evolutiva. Ele não quer ficar onde está, ele quer crescer.
Ele não vai ficar à mercê da nossa vontade. Ele vai estar sempre aspirando evoluir. Aí sim. Mas dizem o quê a respeito desse querido Exu? As pessoas se apegam e às vezes fazem algumas perguntas tipo assim: eu fui num terreiro de Umbanda e me disseram que um trabalho tinha sido feito contra mim pelo Exu Tranca-Ruas. Pergunta, resposta para isso. Quer dizer, o trabalho feito por um obsessor se passando por ele. Aliás, o obsessor se passa por tudo, né? Se passa por caboclo, se passa por preto velho, se passa por qualquer coisa. Desde que queiram enganar, porque esse é o papel deles. Ou o que a gente chama de quiumba. E todo Exu um dia já foi um quiumba. Ele começou nos escalões mais baixos. Começou trabalhando com afinco, não se desviando das normas e as regras que são muito severas dentro de uma falange de Exu, para alcançar então o posto de realmente falangeiro desse grupo de Exus. Bom, por que isso acontece muitas vezes de um quiumba se fazer passar por um Exu? Ou um obsessor se fazer passar por um Exu? Bom, como é que eu vou imaginar que alguém, numa mão, tem o bem, na outra mão tem o mal? Quer dizer, hoje eu trabalho pro bem, amanhã eu trabalho pro mal. Será que o Exu não tem essa consciência? Será que ele é tão imbecil assim? Claro que não. Ele sabe discernir perfeitamente aonde ele está, o que pode fazer e como fazer. É por causa dos médicos que não se vigiam. Escute, por causa dos médicos que não se vigiam, poucos compromissados com o astral superior, médios e dirigentes ignorantes, que buscamos terreiros de Umbanda para satisfazer suas baixas aspirações. Então eles fundam um terreiro de Umbanda, ou estão no terreiro de Umbanda, para satisfazer as suas baixas, né? As suas aspirações mais mal inspiradas, que pode-se dizer. Como para quê? Como válvula de escape para fazerem incorporados o que não tem coragem de fazer como pessoa. Isso é muito comum. Alguém estar com uma entidade, pegar a pessoa e falar tudo que tem que falar. E a pessoa não reclama, porque é o Exu que está falando. Na verdade, é a pessoa que está falando, que não tem coragem de dizer, a não ser que seja incorporado, porque as pessoas... O Exu é um tanto temeroso para algumas pessoas dizer: eu não vou contestar o Exu Tiriri que está me falando, eu não vou contestar o Meia-Noite que está me falando. Então elas escutam, mas eles desabafam os seus problemas de ordem aqui da Terra, não do astral. Então, o que eles fazem? Você vai num determinado centro, eles gritam, xingam, bebem, dançam de maneira grotesca para uma casa religiosa. Não é bom. E isso tudo é imputado para Exu. É o Exu que está fazendo. Quer dizer, essas besteiras todas, você vê aquelas danças grotescas, orgias e coisas do gênero, e colocam como de praxe que isso é um Exu trabalhando. Um Exu, você conhece de longe o cheiro do Exu, você conhece a magia do Exu, você olha um Exu e sabe quando realmente, e é pleonasmo dizer Exu é de lei. Exu já é a própria lei. Ele é um cumpridor da lei. Então, um Exu de lei é pleonasmo. É como dizer gelo gelado. Ora, caso essas pessoas realmente estejam incorporadas, porque não estão na realidade sofrendo a incorporação de quiumbas, que eu já disse que são espíritos atrofiados, com que buscam apenas tumultuar o ambiente, e pode ser que um dia realmente essa realidade deles mudem e aspirem uma coisa superior. Nunca um Exu ou Pombagira, de verdade, irá se prestar a tal papel tão baixo como esse, nesse nível. Outro ponto que gera confusão é a respeito da incorporação do Exu. Pergunta-se, ele é guardião quando está incorporado? Mas não está guardando nada. Nós temos que ter uma diferença entre o Exu guardião e o Exu de trabalho. O Exu guardião é o guardião do templo em si. O Exu de trabalho é aquele que faz os trabalhos, que trabalha normalmente com a pessoa,
que vai fazer todas... Um guardião está um pouquinho, eu diria, o guardião teria um tema um pouquinho acima do próprio eixo de trabalho. Os trabalhadores são aqueles braçais, aqueles que vão realmente à luta e tal, sempre supervisionados por um guardião, que os comandará, evidentemente. Novamente, a lógica e a coerência devem falar mais do que a ignorância e incredibilidade. O Exu guardião não é o que incorpora, então, nos terreiros, mas sim os Exus de trabalho, de defesa pessoal dos médios. Esses Exus participam sempre dos trabalhos junto com os Exus guardiões e no combate, evidentemente, sempre as forças astrais inferior. Mas os Exus de trabalho têm outro compromisso, que é com a Umbanda do médium e imagem a cada qual o médium está, né? Como está a incorporação desse médium. Por isso, eles respeitam o templo religioso e não induzem o médium à embriaguez, que muitas pessoas que gostam de ingerir cachaça e coisas do gênero, destilados, usam a figura do Exu, incorporam a figura do Exu, entre aspas, para realizar tais atos. Algazarra, comportamentos chulos, coisas desse gênero assim, deselegantes. São espíritos de luz em busca de evolução, que estão realmente compromissados com as esferas superiores, com as guias do médium, com todas as egrégoras de luz da casa a qual ele está inserido? Claro que não. Um médium desse, evidentemente, deve ser chamado a atenção pelo dirigente e ser conduzido a um caminho correto. Há médios desse tipo, que usam muito mais a pessoa do que propriamente o Exu. E ainda se manifestasse o Exu e tal, mesmo sabendo que a incorporação não está perfeita, se eles trouxerem uma palavra de conforto, porque de longe você vai ver que um Exu ele não ofende ninguém, ele não macula a imagem de ninguém, ele não diz palavrões, palavras de baixo calão, ele sabe se comportar, é brincalhão, risonho, ri, espiadas, mas chegar a um nível desse, evidentemente que não. E nós temos, lamentavelmente, conhecidos, não aqui em Caxias, mas em outros lugares, em que você não pode ir a uma festa de Exus, porque vira realmente um bar explícito, né? Com gestos e maneiras deselegantes ao comportamento e ética de quem vai lá esperando ver uma coisa e ver uma coisa completamente diferente. A energia dos Exus é mais densa, consequentemente sua vibração, energia de incorporação, está mais próxima, similar à vibração da Terra, exigindo do médium um nível de elevação bem superior, bem diferenciado, quando se trabalha com caboclos e pretos velhos. Veja o que eu digo, ele é tão denso essa entidade que a manifestação dela, que o médium tem que estar muito mais concentrado ao receber um Exu do que um caboclo um preto velho, porque é muito mais exigido essa incorporação. E se ele não está vigilante, ele acaba, ele estando muito mais no lugar do Exu, e o Exu fica de lado, desconsolado, olhando aquela triste figura representá-lo no nada ou no absurdo. Logo, quando o médium se prepara para a incorporação, ele tem que se concentrar, e essa vibração deve ser muito forte. E o Exu, quanto mais evoluída a entidade, mais sutil a sua energia e mais energia exigirá do médium, que deve ter concentração e elevação para a incorporação. Eu saio quase na metade, falta bem mais. Queres fazer alguma colocação por enquanto? Não? Posso continuar? Ok. No astral, não existe disputas. Eu mando mais que você, você manda mais que eu. Não, tudo é organizado. Eu vejo os Exus assim, confabulando um com o outro sobre que decisão tomar a respeito de tal caso, se eles vão se engajar no mesmo tema. Por isso é importante realmente o que a gente chama de tronqueira. Ali os Exus, ei gente, muito antes de começar a sessão, a gira, os Exus já estão presentes. Bem antes de qualquer médico que chegue no local. Estão presentes justamente para organizar esse tapete todo, né? Espinhoso para os obsessores e macio
para aqueles que vêm com o coração. Eles estão conscientes desse papel e o trabalho que precisa ser realizado. Trabalho com objetivo absoluto. Tenho certeza disso, embora o tema seja bastante difícil de definir, mas trabalho para a caridade. Trabalho na tentativa de solucionar. Não achem que há sempre 100% de acertos em qualquer trabalho realizado por um Exu, ou qualquer entidade, ou qualquer orixá. Nem sempre se responde dessa forma 100% de acerto. Mas acerto 50%, 60%. Porque eles fazem o que deveriam fazer, o resto é com a pessoa. Mas se a pessoa decide não fazer a sua parte, o que ele vai fazer? Ele mostra o caminho, mostra a luz, dá conselhos. Mas a pessoa também tem que fazer a parte que lhe corresponde. A palavra de ordem do Exu, fundamentalmente, é compromisso. Compromisso. Por isso tudo, ele não é traidor e serve às ordens do mal. O Exu serve às ordens do que nós chamamos de alto nível astral. Sobre a incorporação do Exu. Os Exus e Pombagiras podem se apresentar alegres ou sérios. Mas mesmo na alegria, não há desrespeito de comportamentos inadequados ao centro em que eles trabalham. Quando o Exu é deselegante, lamento dizer isso, mas quando o Exu é deselegante, o médium também o é. São como imãs que se atraem. O deselegante com o deselegante da Terra. E aí também já não é mais Exu. Só que desfaz quando não está incorporado. Esse médium invigilante, portador de moral duvidosa, ao receber a energia de incorporação de Exu, que se dá na aproximação do mesmo, pode ser uma energia bastante similar à nossa e, por tal, mais próximo da costa terrestre, essa energia, onde o combate com o astral inferior se dá e passa a dar vazão aos seus sentimentos medíocres, interferindo e influenciando diretamente na incorporação do Exu, que, como eu disse, assiste a tudo desoladamente. Olha e digo, que pena, meu filho, está esperando uma grande oportunidade. Transferindo, claro, para a pessoa transfere para o Exu sentimentos e comportamentos que são absolutamente seus. É bom que se diga. Isso não chega a ser mistificação, fingimento, porque existe energia de Exu ao lado ou perto do médium. Há uma diferença entre mistificação e fingimento, são coisas diferentes. A mistificação envolve fingimento pura e simples, sem envolvimento de energia ou proximidade de alguém, de entidade alguma. Mas trata-se de animismo. O animismo é quando existe realmente uma entidade, só que ela não está perfeitamente incorporada. Há uma entidade nisso. Já na mistificação é muito mais, praticamente não existe entidade, e começa a aparecer mais a figura da pessoa. A incorporação do Exu e Pombagira envolve a manipulação energética dos chakras inferiores. E normalmente os médiuns utilizam mal essa energia. Pois se a intenção moral é mau aproveitamento ou dessa energia de Exu, as pessoas realmente cometem alguns problemas. É normal, vejam bem, eu não estou dizendo algo que vai chocar as pessoas, mas é normal, realmente, quando se vai incorporar o Exu, principalmente os iniciantes, que se tenha, nas zonas inferiores do corpo, uma maior excitação. A pessoa diz, poxa, eu estou sentindo algo diferente. É a proximidade do Exu que trabalha nesses chakras inferiores. Se continuar assim, não sabendo utilizar essa energia, haverá uma queda do médium. O Exu se arranca e fica o quê? Fica um quiombo. Olha, como é que ele trabalhava tão bem? Olha, ele recebia um Exu de porte, um Exu guerreiro.
né? O Exu Guerreiro sempre foi muito trabalhador, bacana, acertava, dizia coisas tão conclusivas. E hoje, desbobagem. Porque esse Exu Guerreiro já foi embora há muito tempo. Ficou um Quiumba no seu lugar, tomando seu lugar, falando por ele. Então esse Quiumba que assume o nome de Exu só aumenta os desvairos e os médios às vezes não percebe a influência desses quiumbas. Aliás, um usa o outro. O quiumba usa o médio usa o quiumba, para quando ele precisar falar pelo quiumba, que seria o Exu. Para brigar com a mulher, olha, eu vou dizer que a senhora não está agindo corretamente com o seu marido. A senhora e tal, tudo problema da mulher. Para beber. Não, ele bebe porque a senhora influencia ele a beber, etc. Dizer palavrões, né? Fazer pedidos das encruzilhadas da vida, matar animais e outras aberrações nesse sentido. A gente sempre diz, eu digo para as pessoas, ao menos que vão na minha casa, não pense que essas encruzilhadas que vocês passam com galinha preta morta, com um mamarafo de mau cheiro, um charuto, sei lá, vindo de onde, é coisa da Umbanda. A Umbanda não trabalha dessa forma. Aliás, só fazendo uma parte, voltando à questão do sacrifício dos animais, esses dias eu debati com uma pessoa e eu só disse assim, você acredita em bruxas? Não sei, se elas assam, não sei, mas existem, né? Como diz. Bem, as bruxas trabalham com a terra. As bruxas trabalham com relação à mãe terra. Mas não é de estranhar a história das bruxas terem um caldeirão, botando gatos pretos lá dentro, etc. Aquela mulher que falou em gato preto, né? Que se fazia. Você acredita que existam pessoas que praticam o satanismo? Olha, eu acho que sim. Que faz aqueles pentagramas e que invocam o demônio, que eles usem animais para isso, gatos principalmente, cachorros, sim. Então por que vocês conferem sempre a Umbanda o problema de morte de animais desse tipo? Por que não pode ser uma bruxa? Não pode ser um elemento do satanismo? Ela não soube o que responder, evidentemente, mas imputam sempre a Umbanda esse processo. Umbanda não tem esse tipo de coisa. Cabe da reação do dirigente realmente coibir veementemente esses comportamentos no nascedor. O médio está desenvolvendo no nascedor, há um comportamento desviado, ele precisa ser chamado a atenção para entrar no caminho correto. Porque senão, não virá somar nunca nesse centro. Então é melhor desligá-lo e que ele procure, se tanto assim achar, as hostes do mal em algum outro lugar. Voltando à questão energética do Exu, já falei que ele é um grande manipulador de energias, transfigurando-se em formas diversas, de acordo com o ambiente que ele está. Um exemplo disso é quando o Exu se apresenta, ele estuda, ele tem uma capacidade lógica de pensamento, estratégia, Exu é estratégia, de como ele irá se apresentar aos obsessores, o que irá causar mais medo aos obsessores. E aí ele assume que o Exu tem uma imagem de um homem normal. Tudo isso que a gente vê em ervanárias, os Exus com aquelas guampas, pés de bode, etc., rabo de bode, enfim. Isso é Exu. O Exu tem o nosso rosto normal. Apenas ele tem a capacidade de assumir dessas formas astrais quando estão em trabalhos de ordem inferior, no mundo inferior. Superior para nós, porque está nos defendendo, mas no mundo inferior. Então ele estuda os seus obsessores, os obsessores que lá estão, qual o melhor tipo de apresentação que ele possa ter, a fim de assustá-los, apavorá-los. E dessa forma, então, a gente pode dizer, poxa, eu vi um Exu com... Sim, você viu ele, tá certo, não vou desmerecer, você vai ver um Exu com outra forma, com capa, com seja como for, ou com um cara com o rosto de uma caveira. Mas essa é uma forma que ele adquire quando está trabalhando realmente no mundo inferior. Bom,
Então a gente vê nas Ervanárias, eu sempre digo, olha, se Exu nem casado como é que vai usar guampa, né? Então nós raspamos as cabeças do Exu. E tem gente que gosta de mostrar, né? Na minha casa, olha, o Beuzebu sentado aqui, o Astarô, etc., o Maioral. E para apavorar as pessoas e dizer assim, poxa, essa casa é forte, que eu tenho que me segurar. Não é assim. Ei, vamos dar uma aparência mais humana aos Exus. As pombagiras desnudas, como se fossem rampeiras. Depois se queixam dizem que as pombagiras podem ser prostitutas. Mas você está mostrando nas imagens isso. Então procure botar imagens em que elas estejam com roupa, sem estarem despidas. Para quê? Porque vamos manchar os olhos de quem vive pela primeira vez e vê aquele encontro realmente que fere os olhos. Em primeiro lugar, há se dizer que essa forma, então, da visão do Exu não é a forma mais correta. Eu tenho visto Exus, quando me é permitido, com a sua forma humana. Quando o meu Exu guardião, por exemplo, se apresentou para mim no hospital, se mostrou, eu passei por ele estava de branco e eu senti que era ele. Nós se viramos e olhamos no rosto um do outro, eu digo, é o meu guardião, é o senhor fulano de tal. Eu vi com a forma humana, com o cabelo liso, penteado para trás e tal. Já vi ele de chapelão e já vi em outras formas também, como ele quer se apresentar no momento. Muito bem. Assim como nós, eles assumem as mais variadas profissões. Não se vai dizer que o Exu, todos eles têm uma história triste a contar a respeito das suas encarnações, mas se nós, como espíritos, passamos por diversas encarnações, em alguma delas, evidentemente, nós pecamos, nós fomos malfeitores ou matamos alguém, estamos aqui senão não precisaríamos nem mais reencarnar muitas vezes, né? Se estamos reencarnando é porque temos pecadilhos de outras vidas. Então existe Exus que já foram malfeitores, evidentemente, em outras vidas. Outros foram serralheiros, outros foram engenheiros, outros foram advogados, outros foram dentistas, outros foram padres, enfim, das mais variadas, assim como as pombagiras. Algumas delas foram freiras ou morreram virgem, etc. Hoje se apresentam nessa roupagem de pombagira. Antes de entrar numa batalha, o Exu estuda o ambiente e vibra numa faixa acima da onde vai entrar. Estuda seus adversários, suas intenções, seus planos, seus graus de compreensão de uma forma sistemática. Estabelece, então, aí o Exu, conhecendo tudo isso, como eu disse, ele é estratégia. Estabelece uma estratégia e assume a sua configuração, que eu falei para vocês, que irá atingir os pontos fracos da maioria dos grupos que irá combater. Lembre que um Exu não trabalha sozinho. Isso é feito em agrupamentos com permissão do seu chefe maior, evidentemente. Eu tenho dito para as pessoas, disse esses dias, alguns entendem, outros não entendem, e o Saul corrobora comigo nesse sentido, que o Exu ou a Umbanda não trata com malfeitores, os obsessores. Ora, o mundo do astral inferior, o número de participantes, pasmem, é bem maior que o mundo das falanges dos Exus. Existe muito mais maus espíritos do que espíritos combatentes com os Exus. Então você vai com o seu Exu, você retira um determinado obsessor de alguém, o Exu já não leva numa boa, já tenta levar por um outro caminho, tal, né? mais resistência. Aí, esse Exu, por vezes, criam armadilhas em torno dele. De repente, lá na rua, esse obsessor que ele retirou, se reúne com um bando de 100 outros obsessores e cercam o Exu. E ele entra em combate. Tem que combater, às vezes, sozinho. Por isso a importância da tronqueira, que esses Exus formam realmente uma corrente muito forte nesse sentido, para buscar auxílio. Então, achei tão bonito tirar 10 obsessores. Bonito? Que bom. O Exu vai ficar muito bem nessas alturas. Cuidado, ele também precisa de defesa.
Ele precisa se organizar. Os Exus são muito fiéis a esse compromisso de organização e se reunirem para combater realmente os malfeitores. Logo, o Exu vibra em um plano diferente de energia, né? É importante, sem necessidade de sacrifício de animais e de espaços encruzilhadas, porque quem recebe isso, na verdade, são o que a gente chama de quiumba, que são aqueles que são venais, ainda são capazes de ser barganhados. Se oferece alguma coisa, ele acha que vai burlar a vigilância dos Exus e aceita. E ao aceitar, os Exus têm 1000 olhos. O Exu não esquece o que você diz hoje. Daqui a 10 anos ele vai lembrar o que você disse para ele. E ele poderá te cobrar isso daqui a 10 anos, de uma forma ou de outra. Um alerta importante: o inconsciente coletivo, pela própria desarmonia de pensamentos, plasma o mal que cada um de nós carrega, e para fugir da responsabilidade individual, cada um transfere psiquicamente para o outro, para outras pessoas ou objetos, os demônios que seriam nós mesmos, nossos demônios interiores. Assim, contribuem os médios, às vezes, em favor dos desencarnados que fazem o mal. Não se deve esquecer que somos responsáveis por essas criações e que, portanto, para serem idealizadas, elas ocorrem do outro lado da vida e vice-versa. E animados numa corrente mental para pessoas, né, que sejam negativas, essas formas anômalas acontecem em consonância com as formas criadas por nós mesmos, com os demônios nossos internos que temos. Nós facilitamos e abrimos uma porta de entrada para esses mau caráteres do mundo astral. Por sua vez, é preciso sempre haver sintonia, né? Dificilmente você verá uma pessoa de boa índole recebendo alguém se fazendo passar por um quiumba, ou sendo um quiumba se fazendo passar por um Exu. Há uma atração natural em torno disso. Assim, eu estou quase terminando. Para o que vem em Exu, boa parte disso podem tirar o cavalinho da chuva ao pensar que eles possam fazer o mal. Que você vai se postar na frente de um Exu e vai pedir alguma coisa negativa para ele realizar. Pois Exu trabalha na paralela passiva da lei. Denominamos nós de quimbanda. O Exu é quimbandeiro, mas trabalha na paralela passiva da Umbanda, que a gente chama de quimbanda, que é justamente quem faz a lei e quem executa a lei. E o Exu é o executor maior da lei. A nossa inteligência, né? Se é que somos inteligentes, às vezes não concordamos que os que nos assistem possam praticar o bem e o mal no mesmo local. Eu acho que se formos inteligentes para refletirmos um pouco, saberemos que nesse centro, ora se pratica o bem e ora se pratica o mal. Depende da forma como se pedir, não é assim. E se for para o mal, lamento dizer, o nome certo não é Casa de Umbanda. Põe outro nome qualquer que quiserem. Pode botar clínica de insanidade mental, ou o que quiserem, mas não Casa de Umbanda. Seria no mínimo idiota. E mesmo seriam volúveis a tal ponto de ajudar com uma mão os Exus e agredirem com a outra mão. É isso que nós pensamos os Exus? São volúveis a chegarem a esse nível? Para finalizar só, se você vier pedir para um Exu de lei para prejudicar alguém, pode estar certo, você será o primeiro a levar a execução da justiça. Mas se a entidade travestida de Exu aceitar, bom, vamos
nos encontrar do outro lado, você vai ser cobrado. Tenha certeza disso. O tema Exu rendeu. Temos aqui algumas perguntas. O Luiz de Oxalá e o Valdecir de Ogum gostariam de saber da diferença entre o Exu de Umbanda e o Exu de Quimbanda. E o Marco Antônio botou uma questão aqui que eu mesmo gostaria de ter perguntado. Numa sessão onde vários médios estão incorporados com Exu, e entre eles há um quiumba se passando por Exu, os outros não reconhecem que não há um verdadeiro Exu entre eles? Muito bem. Eu fico meio constrangido porque parece que eu sou o absoluto do programa. Eu até queria transferir essa resposta para quem conhece mais do que eu, que é o Saúl de Medeiros. A primeira pergunta foi no sentido de... A diferença de um Exu de Umbanda para um Exu de Quimbanda. Ora, o povo cigano foi muito bem aceito dentro da Umbanda. As linhas auxiliares foram aceitas dentro da Umbanda. Zé Pilintra foi bem aceito entre o mundo dos Exus. E os Exus foram muito bem recebidos dentro da Umbanda. Tanto que levou um certo tempo, ou já de cara, enfim, que nós precisávamos, eu já disse, já que os caboclos e pretos velhos vibram num nível um pouco mais sutil, não têm acesso a esse mergulho no mundo escuro e trevoso, e os Exus têm. Então todo Exu tem por origem a própria Quimbanda. Todo Exu é quimbandeiro. Na verdade, Exu é um ser universal, mas é quimbandeiro. Cicalunga é terra é terra de quimbandeiro. Aí vem Exu Caveira com a sua cachimba e seu poder. Ele é quimbandeiro, por excelência. Mas essa quimbanda, diferente do que tentam fazer por aí, do que eles chamam de Exu bandeiros e outras coisas mais, com troféu tridente de ouro, tridente 1000 navalhas, etc, etc. Onde as pessoas se utilizam da figura do Exu para galgar medalhas pesadas, aonde talvez até se não curvem com tantas medalhas. Exus que fazem pedidos absurdos de um aparelho de som, que fazem pedidos de ordem material para as pessoas. Isso a gente sabe que existe. Mas são Exus? Evidentemente que não. Então todo Exu é quimbandeiro. Apenas trabalha na Umbanda porque foi muito bem recebido, e lá existe uma energia muito boa que se senta com a sua egrégora como Exu. A segunda pergunta, então, para retomar. Numa sessão onde vários médios estão incorporados com Exu, entre eles há um quiumba se passando por Exu, os outros não reconhecem que não é um verdadeiro Exu entre eles? A visão astral não é uma coisa muito pertinente, muito fácil às vezes de localizar. Eu certa vez fui num centro, há muito tempo atrás, com minha irmã, e nós, principalmente a minha irmã, que era muito sensível a esse tipo de coisa, percebeu que um dos médicos que trabalhava há algum tempo com o caboclo era uma senhora que estava com um espírito sem luz no lugar do caboclo, trabalhando. Aí nós alertamos ao chefe do centro, o chefe do centro disse: o que a gente pode fazer? Eu não sei, que de repente essa pessoa pode desvairar e passar uma receita absurda. Se é uma coisa que a Umbanda não faz, não deve fazer, é prescrever medicações de ordem alopata, da alopatia, prescrições médicas, você vai tomar Doril, vai tomar não sei o que mais, isso não se faz, e nem cortar medicamentos que a pessoa está tomando. Não, eu vou te dar esse tratamento agora com ervas e tu vai parar com tudo que está fazendo, pressão alta, não se faz esse tipo de coisa. Nós não temos, seria uma ingerência da nossa parte fazermos esse tipo de coisa. Vai lá que dá um problema, né? Pô, já temos problemas demais. Então, é difícil às vezes reconhecer o que é um quiumba e o que não é, porque ali ele está se comportando direitinho. Esse quiumba pode ser um passo para chegar a um Exu. Então até ali ele está se conduzindo num caminho mais ou menos correto, numa ordem de falanges talvez definida,
Talvez às vezes se defina que ele vai trabalhar numa linha dos tranca-ruas e de repente há um desvio, não há vagas e etc. Ele vai acabando de trabalhar numa linha dos 7 catacumbas, né? Então às vezes é difícil, mas todo quiumba ele acaba, esses quiumbas realmente que são maldosos, ele acaba tropeçando, porque bebe demais, porque diz palavrões, porque xinga as pessoas. Enquanto ele estiver dando uma palavra de conforto e que você vê que existe mesmo nesse acadêmico dos Exus, que é um quiumba, que ele é um acadêmico, ele pode chegar a ser um Exu um dia, que ele está prestando um bom trabalho, silencia, deixa trabalhar. Mas se ele tem má intenção e se ele desviar o seu caminho, notadamente todos perceberão e ele será afastado. Eu só quero aproveitar e fazer algumas considerações aqui, que eu acho pertinente esse assunto, e aproveitando até as colocações, os questionamentos dos nossos internautas. Bem, o surgimento da Umbanda se dá então, como todo mundo já sabe, a exaustão 1908, e nesse surgimento aparece o Caboclo das 7 Encruzilhadas, que constrói de uma forma muito didática uma estrutura, que seria a estrutura que nós conhecemos da Umbanda, os seus princípios, usando o mediunismo, devocionando os orixás, mas não cultuando necessariamente como é cultuado nas religiões de matriz africana. Existe uma diferença, reconhece-se a presença dos orixás, se estrutura a linha dos chamados pretos velhos e pretas velhas, que hoje é muito corrente se dizer pais velhos, né? Que é uma roupagem, uma matriz também. A linha de caboclos e caboclas, e aqui é bom deixar claro que quando se fala em pretos velhos e pretas velhas, é uma boa maneira, uma maneira educada de render tributo à etnia africana que tanto contribuiu na construção do nosso Brasil, não só no plano material, mas no plano espiritual, com todo o legado que trouxeram consigo. Também na roupagem dos caboclos, reconhecer a valorosa importância dos nativos que aqui eram. E essa questão eu presumo que o Rubens, acredito que o Rubens também venha concordar, que a Umbanda, ela é uma religião que se sustenta. Ela é independente de africanismo, ela é independente de espiritismo kardecista, ela é uma religião autônoma. Então todos nós concordamos. Agora, eu não posso conceber em absoluto que um Exu venha de uma outra, sei lá o que é isso, quimbanda, né? Onde que está essa quimbanda? Qual é a origem? Em África temos que... Bom, então vai em África, vamos ver o que tem lá, porque todo mundo que vai em África não encontra Exu na roupagem que tem no Brasil. E quem traz essa novidade é a Umbanda. Até então, onde se sabe, Exu começa na Umbanda. Mas no começo era assim, o Exu só vinha no final para fazer a limpeza. Bom, se ele vinha no final para fazer a limpeza, a história começa na Umbanda. Essa é a história. Esse é o fato. Mas o Exu é da Quimbanda. Tá, mas o que é a Quimbanda? Onde é que está essa instituição? Quimbanda se entende aqueles que usam uma roupagem dita de Exu, que usam sacrifícios para Exu. Eu não acredito que um Exu que receba sacrifício num terreiro de Quimbanda, ele vem para trabalhar no terreiro de Umbanda e ele não recebe sacrifício, ele é sentado diferente. Mas aí fica confuso. Aí fica muito confuso isso aí. Não me parece, não se sustenta esse argumento. Eu acho que o Exu surge na Umbanda, e a palavra Exu é africana, em homenagem ao orixá Exu, em África, Exu Bará, como é tido aqui no Batuque, que não é o orixá Bará, e nem o Exu Bará africano, mas é uma entidade, uma alma que vem no início da Umbanda, sim, já em 1906, e em 1908 surge, e ele se manifesta nos templos de Umbanda, na tenda espírita Nossa Senhora da Piedade, no final dos trabalhos fechados, a portas fechadas. Isso foi dito pelo pai Ronaldo Linares, que o Zélio Fernandinho de Moraes falou para ele em off,
nas entrevistas que ele fez com o pai Ronaldo. Então o Exu surge na Umbanda. Aí surge a Quimbanda. Ah, mas a Quimbanda... Onde é que está a Quimbanda? Qual é a origem da Quimbanda? Aonde? Quem é o fundador da Quimbanda? Me dê o histórico da Quimbanda no Brasil. Não se tem. Não se tem. Como tem algumas nações por aí que falam que a gente não sabe a origem. Que eu não quero nominar, mas não sabe a origem. Onde é que está? Não se tem. Quando se fala em Jeje, se fala em Jexá, se fala em Oió, se fala em Cabinda, se fala em Angola, se fala em Queto, se tem. Até geograficamente algumas identificações. E tradição. E fundamento. Mas qual é que é o fundamento da Quimbanda? O que tem a ver Quimbanda com Umbanda? Nada. 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 Ah, mas lá... Não. Coisa clara. Receber Exu na Umbanda é Exu de Umbanda. Exu que trabalha na Umbanda e é sentado na Umbanda é da Umbanda. Ele não tem... Aí é o contrário. Então o Exu é um vendilhão. Então é um vendilhão do tempo. Porque se ele trabalha aqui na minha casa e está recebendo 7 cadastros, chega no centro de Quimbanda e recebe sacrifício, peraí, então eu não quero ser Exu. Então ele é um vendilhão. E para que receber na Quimbanda e vir trabalhar na Umbanda? Qual é o sentido? 2 religiões? Não, Umbanda é uma religião completa, estruturada, com sacramentos, independente de qualquer outra prática. Independente. Ela por si só se sustenta. E ela não precisa pedir emprestado para outras. Não. O Exu, para entrar na Umbanda, para ser um Exu de Umbanda, ele não pode ter históricos negativos, históricos que venham macular a sua vibração enquanto representante de uma instituição como Exu. Eles têm que ser mais ou menos coesos. Tem os chefes, tem a hierarquia, claro que tem. Mas ó, como é que um Exu vai embora, chega lá no terreiro do pai Chimbezinho e recebe um galo. Aí daqui a pouco ele vem na sessão de Umbanda e aí não, ali ele não recebe porque... Não estamos falando da mesma entidade. Não estamos falando da mesma entidade. A Umbanda por si só trabalha com os seus Exus, sim, estruturado, fundamentado, como trabalha com caboclo, ele não tem caboclo. Ah, o caboclo lá da Umbanda, ele chega aqui em bandeiro. Não. Trabalha com seus caboclos de Umbanda e trabalha com seus pretos velhos de Umbanda e devociona os seus orixás. Assim como não cultua os orixás, como é feito no batuque, como é feito no candomblé. A Umbanda reconhece os orixás, mas os orixás são universais. São universais. Orixás são cósmicos. O Exu Alma, ele se vinculou à Umbanda exatamente com uma proposta de trabalho desde o seu nascedouro. E ali se portou. Aí eu pergunto, onde é que está a Quimbanda? Qual é a origem da Quimbanda no Brasil? Quem é que fundou a Quimbanda? Não conheço. Sinceramente, não conheço. E vejo por aí muitas definições que não se justificam. Eu corroboro não na totalidade, mas em parte com o que o Saúl disse, de que nós estamos usando a Quimbanda como se fosse um templo. E não é essa a referência que eu faço quando falo em Quimbanda. Eu falo como o prato da balança, que é dentro da Umbanda. A Quimbanda não deixa de fazer parte da Umbanda. Só que esse participante chamado Exu é o prato que equilibra essa balança. É o prato que equilibra essa balança. Senão tu não estaria dizendo, então eu não vou aceitar que a Umbanda tenha algumas ligações com o hinduísmo, com o catolicismo, porque isso não tem lógica. A Umbanda por si só se sustenta, claro que se sustenta. A figura do Exu é dentro da Umbanda, sim. Não vai aparecer num outro templo, nesses templos de Quimbanda que dizem por aí, que não tem nada a ver com o termo Quimbanda em si, que é um termo usado pelo fato do Exu ser, quando eu digo quimbandeiro, é que ele é o prato da lei. Ele executa a lei, enquanto que a Umbanda, como um todo, faz a lei, assim como os pretos velhos trabalham com um determinado tipo de serviço, como os caboclos trabalham com um determinado tipo de serviço, a esse serviço feito para a execução da lei, ou seja, entrar no astral inferior, nós apenas denominamos Quimbanda. Mas não que seja uma religião em si, a própria Quimbanda. Mas essa Quimbanda não existe. E o que regula a lei é Xangô.
não é Exu. O que regula o prato da balança dentro da tradição é Xangô, assim como os demandas e quem comanda as falanges de embates está relacionados ao Ogum. Quem está diretamente ligado a forças, por exemplo, do povo da mata, coisa é Oxóssi. Então tem essas suas particularidades aí no Oxá. Mas quem controla a balança, na verdade, tem que vir de uma instância que nós reconhecemos como o senhor absoluto da justiça, que é Xangô. Se é justiça, aí nós temos que definir o que é justiça. Que justiça é essa que o Exu... O Exu é um trabalhador, é um operário. O Exu é um trabalhador dentro da Umbanda. A justiça não cabe a ele. O Exu é simplesmente vai fazer como o oficial de justiça segue determinação de um juiz. E o juiz, a magistratura pertence a Xangô. Então, o Exu é apenas um oficial de justiça. Olha, estou entregando aqui o que me mandaram. Essa é a função do Exu. Por isso que ele é guardião. Ele não pode ser guardião e juiz. Cada um tem a sua função. Então, isso cabe a Xangô. Agora, essa instituição Quimbanda é a mesma coisa que eu quero dizer, mas a Umbanda surge em África, um termo Quimbunda. Bom, mas ela não se define por isso. Está muito maior do que definir Umbanda pela sua semântica. O termo, não, o termo pode ser interpretado de várias maneiras, mas a Umbanda é muito mais do que isso. E o que eu quero dizer para os internautas, na minha concepção, e a respeito à concepção que o Rubens tem, mas eu tenho a minha e não posso me calar, porque senão eu estaria me violentando, não posso me trair. O que eu penso é assim, que a Umbanda absorve essas entidades todas, e é isso que ela estrutura e dá cara de Umbanda. Exu faz parte da Umbanda, como Preto Velho, como Caboclo. São estruturas, são entidades estruturantes da Umbanda. E a pessoa diz, mas a Umbanda Branca não trabalha com Exu. Não existe Umbanda Branca. Que Umbanda Branca? Umbanda trabalha com Exu. Todas as Umbandas que são Umbanda trabalham com Exu. Todas as Umbandas trabalham com Preto Velho, trabalham com Caboclo. Trabalham com linhas auxiliares e devocionam os orixás. Isso para mim é Umbanda. Agora, pegar emprestado aqui, pegar emprestado ali, não. Tenho porque... Todas as religiões, elas têm imbricadas, existe, sim, algumas coisas incomuns. E até se emprestam alguns valores. Mas quando se fala em termos de dinâmica de entidades, a Umbanda se estrutura dessa forma. Exu, Caboclo, Preto Velho. E essas roupagens que falei da Quimbanda, definir a Quimbanda com uma palavra, olha, ela é isso, aquilo, é a lei. Lei de quê? Se a gente só vê Quimbanda aí atuando de uma forma... que não condiz com a sua definição na semântica, enquanto termo. Se vê usando sacrifício, vendo fazendo isso, fazendo qualquer coisa, e aquelas entidades barganhando. Então eu não entendo. A Umbanda não faz isso. Que bom que chegamos a um denominador comum. Eu acho que talvez o Saul não tenha percebido, mas eu disse que a Umbanda faz a lei e o Exu executa a lei. O Exu não faz a lei. Nem teria como fazer a lei e ser um... Mas ele não equilibra o prato da balança. Isso, quem é o responsável por isso, dentro da palavra justiça que nós estamos falando, quando se fala em justiça, se nós queremos transcender a justiça, ela é divina. Se é divina, está desligada exatamente a uma roupagem que nós chamamos de Xangô. É isso que regula e equilibra o prato da balança, não Exu. É isso que eu quis dizer. Certamente. Então, nós, por vezes, aqui dissemos, se não houvesse orixás, não existiria Umbanda? A Umbanda não tem a capacidade de fazer as suas leis, suas normas? Claro que tem. A Umbanda tem os seus princípios, e o princípio dela é trabalhar numa linha de ação em que não haja um embate com os seres superiores que são os orixás, tá certo? Mas a Umbanda tem a capacidade, sim, de criar suas leis, sob a égide, evidentemente, dos nossos orixás, que é Xangô. Isso aí. Muito bem, vamos colocar então dois pontos de Exu e um de Gira para homenagear os nossos internautas, e receberemos ainda mais perguntas se assim eles quiserem. Ai, ai, meu rei, a minha vida é ser boêmio, iluminai o meu terreiro, ai, ai, meu rei, iluminai o meu terreiro. Quando o clarão da lua
ilumina a madrugada. Vinha caminhando a pé para ver se encontrava uma cigana de fé. Vinha caminhando a pé para ver se encontrava uma cigana de fé. Ela parou e leu a minha mão e disse toda a minha verdade. Eu só queria saber se ela é uma cigana de fé. Vinha caminhando a pé para ver se encontrava uma cigana de fé. Vinha caminhando a pé para ver se encontrava uma cigana de fé. Ela parou e leu a minha mão e disse toda a minha verdade. Eu só queria saber se ela é uma cigana de fé. Vinha caminhando a pé para ver se encontrava uma cigana de fé. Vinha caminhando a pé para ver se encontrava uma cigana de fé. Ela parou e leu a minha mão e disse toda a minha verdade. Eu só queria saber se ela é uma cigana de fé. Vinha caminhando a pé para ver se encontrava uma cigana de fé. Vinha caminhando a pé para ver se encontrava uma cigana de fé.
toda a minha verdade. Eu só queria saber se ela é uma cigana de fé. Vinha caminhando a pé para ver se encontrava uma cigana de fé. Vinha caminhando a pé para ver se encontrava uma cigana de fé. Vamos, dona Rosa Caveira. Pombogira Rosa Caveira. Olha, me sacode o pó que chegou Rosa Caveira. Pombogira da Calunga vem levantando poeira. Sacode o pó que chegou Rosa Caveira. Pombogira da Calunga vem levantando poeira. Suas mandigas são cercadas de mistério. Saravá, pombogira que vem lá do cemitério. Se diz que faz, é melhor não duvidar, porque a Rosa Caveira promete pra não faltar. Sacode o pó que chegou Rosa Caveira. Pombogira da Calunga vem levantando poeira. Sacode o pó que chegou Rosa Caveira. Pombogira da Calunga vem levantando poeira. Levo uma rosa quando vou ao seu axé. Falo com Rosa Caveira, porque nela eu tenho fé. Tudo que peço nunca me deixou faltar. Ela é muito famosa, Ena Mojubá. Olha, me sacode o pó que chegou Rosa Caveira. Pombogira da Calunga vem levantando poeira. Sacode o pó que chegou Rosa Caveira. Pombogira da Calunga vem levantando poeira. Suas mandigas são cercadas de mistério. Saravá, pombogira que vem lá do cemitério. Se diz que faz, é melhor não duvidar, porque a Rosa Caveira promete pra não faltar. Olha, me sacode o pó que chegou Rosa Caveira. Pombogira da Calunga vem levantando poeira. Sacode o pó que chegou Rosa Caveira. Pombogira da Calunga vem levantando poeira. Levo uma rosa quando vou a seu axé. Falo com Rosa Caveira, porque nela eu tenho fé. Tudo que peço nunca me deixou faltar. Ela é muito famosa, Ena Mojubá. Ô, sacode o pó que chegou Rosa Caveira. Pombogira da Calunga vem levantando poeira. Sacode o pó que chegou Rosa Caveira. Pombogira da Calunga vem levantando poeira. Aê! Chama a dona Rosa Caveira. Muito bem, estamos de volta, já recebendo aqui algumas perguntas para o Rubens. Aqui quem manda é a Ivana, um abraço a Ivana de Oxum. Curiosidade, existe quimbanda e quimbanda? Explica. Quimbanda vem da língua quimbundo, falada em Angola, e o xamã angolano considerado quimbanda, uma religiosidade angolana. Então, quando falarem de quimbanda, perguntem de qual quimbanda estão falando, com Q ou com K? Por que as entidades riscam um ponto e qual a necessidade? Deixa, Ivana, agradeço sempre você, sempre pertinente, sempre nos honra com suas perguntas. E creio que realmente muitas das perguntas que aqui fazem, eu gostaria de declinar, inclusive, para que o Saul pudesse, com toda a sua experiência, vivência, pudesse responder. Mas há alguns que defendem o termo tanto umbanda ou mimbanda como vindo dos africanos, do quimbundo, né? Como sendo a arte de curar. E quimbanda seria o curandeiro, né? A arte de curar versus quimbandeiro. Mas eu nunca acreditei que realmente a nossa umbanda derivasse de qualquer nome africano, do aramaico, do grego, do hebreu, enfim,
da Banhangá, sei lá, de quantas ordens de línguas, da Palis, línguas mortas, mas que realmente seja um termo que foi inspirado astralmente ao Caboclo das Sete Encruzilhadas. Inspirado pelo alto astral, por entidades superiores, inclusive. E a quimbanda da mesma forma, se falar quimbanda ou quimbanda, não tem diferença, porque nós costumamos, muitas vezes, a própria Iemanjá, tem pessoas que escrevem Iemanjá com I, Iemanjá. E todos acreditam que seja assim, mas tem alguns que escrevem com Y, que é o termo mais correto, Iemanjá, quer dizer, Iemanjá. Mas não distorce em fato algum o fato de ser a Iemanjá que tanto amamos e que tanto glorificamos. Então o termo quimbanda com TI é mais uma adaptação do português, ou seja, é uma corruptela da palavra quimbanda com K, que sim, tem suas origens na África, dos malês, dos bantus, etc, tal, que tem vindo para o Brasil dessa forma, mas não da forma como colocam, que ela tem 7 ordens, tem a linha dos Omulus, que só aparecem como caveiras, tem as linhas dos caboclos quimbandeiros, tem a linha dos caveiras, tem a linha, mas tudo pro mal. Você vai olhar ali o que está escrito, bom, é isso aqui, ou o que eles dizem, isso aqui é para fazer o mal, para curar, para dar doenças mentais. Esse aqui é para... Eu não vejo nada positivo em cima disso. Então, não aceito também o fato desse termo quimbanda, da forma como é colocado. Depois você pergunta que... Qual a segunda pergunta, Saul, por favor? Os pontos riscados. Os pontos riscados são, numa primeira instância, a representação da entidade. E pelo ponto riscado, se você o conhecer, ele é muito mais profundo do que se possa imaginar. Mas o ponto riscado, assim, à primeira vista, vou falar sinteticamente, ele nos proporciona dizer quem é a entidade, de qual a frequência ou faixa de vibração ele atua, de que orixá. E depois do ponto riscado, evidentemente, ele vai dizer seu nome. Se ele não disse até aí, quando ele risca o ponto, ele determinantemente ele vai dizer o seu nome. Mas dá para perceber se é um caboclo da linha de Oxalá, se é um caboclo da linha de que tem só uma lança comprida, que os pontos de Ogum ou de Yansan tem uma espada, mas são diferentes, a empunhadura da espada, que os do Xangô sempre trazem um machado, que os do Oxóssi sempre trazem um arco, uma flecha. Então dá para você ver a entidade. E aí, na fase seguinte, você vai ver esse ponto riscado e vai ver que ele foi acrescentado alguma coisa. Eles costumam botar, por exemplo, 2 semiluas, né? Mostrando que estão trabalhando numa ordem mais espiritual naquele instante. Quando é um trabalho de cura, eles costumam botar, às vezes, até uma serpente do lado. Então, ele te dá alguns... Mas o ponto riscado, normalmente, nós o vemos de uma forma vertical. Se nós formos girarmos no quadrante todo, os 360 graus, vai te dar a vibração original, mais a covibração existente dentro desse ponto. Se estiver a 15 graus aqui, ou 45 graus nesse sentido, pode ser Oxóssi com vibração de Oxalá, por exemplo. E assim, todo o sextante, ou todo quadrante que existe dentro do ponto riscado. Mas não vamos se aprofundar com isso. O que é importante é que o ponto riscado serve para isso, serve como proteção, serve como uma linha de força do terreiro. Então todo terreiro, evidentemente, tem o seu ponto de força firmado pela entidade chefe, guia da casa. Os Exus têm os seus pontos firmados, riscados, dentro da tronqueira. Tem pontos que são fáceis de perceber, porque eles são visualmente fáceis de definir, porque contém elementos que são do nosso conhecimento, contém um arco, uma flecha, mas tem pontos bem mais profundos, principalmente no que concerne aos Exus, em que eles escrevem ou fazem coisas assim que você não consegue definir, aquilo é dele. É uma onda com alguma coisa, como se fosse um mantra dos Exus, um yantra dos Exus. Quer dizer, ele coloca ali, faz colocações e tal, e você olha e você não consegue definir, mas aquilo ali é uma coisa dele. Cada Exu tem a sua forma de
colocar esse ponto riscado que passa a ser sacralizado, digamos assim, dentro da própria, muitas vezes dentro da própria tronqueira, né? Mas um ponto fundamentalmente é isso, serve para defesa, serve para proteção, serve às vezes para você colocar ponto riscado do caboclo, para principalmente aos caboclos que já estão em alguma casa, para eles se definirem, né? Só, se você é caboclo, você risca seu ponto, mostra da sua origem e tal, dá para identificar. Existem caboclos que têm 2 ondinhas, são caboclos da linha de Oxum, caboclos com 3 ondas são da linha de Iemanjá e tal, então isso te dá uma ideia para tu saber o que é o ponto riscado. Só quero fazer um adendo aqui para ajudar. O ponto é um brasão. É uma logomarca que institui uma linhagem, determinadas falanges e entidades. Porém, o ponto ele se subdivide de 2 maneiras, cabalisticamente falando. A parte esotérica, que é a mais difícil, que é essa que o Rubens fala, que tem lá algumas informações que visualmente tu não consegue interpretar no primeiro momento, e a exotérica, que é a bem clara, que é, como tu falaste ali, por exemplo, tu falaste do machado de Xangô. O que representa o machado de Xangô? Qual é a diferença do machado de Xangô para o machado de Oxóssi? Os dois usam machado? Parece que sim. Só que o machado do Oxóssi é de uma face. O machado de Xangô é de dupla face. Tanto na Umbanda como no Candomblé. Ora, o machado representa a balança. Essa é a função do machado, o equilíbrio. Justiça. Justiça. Justiça, inclusive, e ouso dizer, salomônica. Os pontos são interpretações que devem ser feitas, sobretudo pelo médium, e não de forma coletiva, Ivana, como aparece na internet. Porque às vezes se vê nos terreiros reproduzindo pontos de internet. O médium vem internar e risca igual que está na internet. Procura o caboclo. Não. A entidade risca o seu ponto à sua maneira. E cabe ao médium, dependendo do nível de consciência do médium, se ele está em condições de receber um ponto esotérico ou um ponto exotérico. Geralmente é o exotérico, ou seja, aquele que é visível e que ele vem assim como uma alfabetização para o médium iniciante, que não é o caso do chamado médium magista, porque ele tem que interpretar. Eu quero uma definição, por exemplo, eu uso aqui um símbolo que é na Associação de Umbanda Caxias, que faz tributo a uma determinada linha de Exu. Muito bem, então me defina o que significa essa meia-lua, os 7 cruzes, a espada, a cobra, mordendo a prova. Mas é eterna. Mas tem mais coisas aí. O sol, o pentagrama, a estrela de 5 pontas invertido, enfim, né? Os pentáculos e pantáculos também tem. Todas essas informações o médium tem que buscar com a sua interpretação, e não em livros. Porque uma coisa é tu introjetar aquilo que está escrito, outra é tu buscar nos teus arquivos, junto com a tua entidade, o que ela quer te passar. Então o ponto é um brasão, assim como as antigas famílias, dentro da, tradicionais, sobretudo na Idade Média, os grandes clãs usam os seus brasões. Família tal, tu pega lá, tem um nome, tem um brasão. É uma linhagem. Então as entidades usam isso como um recurso para se identificar. Como existem várias corporações no plano físico que têm o seu simbolismo. Brigada Militar, tem um determinada. 12º Batalhão da Brigada Militar, 12º Batalhão da Brigada aqui de Caxias do Sul, tem o seu simbolismo, mas não é o mesmo de Porto Alegre. Então muda. Então essa é a questão do ponto. A entidade, geralmente o médium é muito afoito, ele quer saber qual é as entidades que ele trabalha. Aí é dito, olha, vai trabalhar. Aí ele já vai lá, às vezes, na internet procurar e já risca o ponto igual que foi. Mas a entidade, às vezes, quando ela está, realmente o médium está conectado com a sua entidade, não risca ponto parecido que tem na internet, ele risca o seu ponto. E deve ser valorizado. Mas é uma riscaiada, assim, mas vai interpretar o que tem ali. Às vezes tem todo um significado, uma leitura que não aparece no primeiro momento, tem que estudar. E isso tu estuda junto com o teu mentor que te passou esse ponto. O que ele está te passando, que linhagem ele é, qual é a função dele, está conectado com mais outras linhas. Geralmente ele não vem sozinho.
Outra consideração que eu quero fazer importante, o Rubens falou das imagens que aparecem nas ervanárias. Elas são as imagens que, no primeiro momento, também nos agridem muito. Mas há de lembrar que isto mostra a bestialidade que o ser humano pode chegar. O Exu lida com coisas porque o Exu nos coloca numa situação que não deixa de ser diante do espelho. O Exu coloca exatamente as nossas sombras. A imagem, se tu vai ver, ela é horrenda, ela é. Ela é ruim? Não é ruim. Tu que vai dar uma interpretação para ela. As pessoas, esse eurocentrismo que existe, a questão católica, né, evangélica, é o demônio. Sim, mas alguém viu o demônio? Alguém já conversou com o demônio? Não, parece que não. Mas atribui o fato de ter chifre. Bom, se eu pegar a imagem de Michelangelo feita de Moisés tem chifre. E o que quer dizer aquele chifre? A interpretação que é dada em arte é que são os raios de luz que saem. Porque antigamente chifre era símbolo de poder. Chifre é símbolo de nobreza, de muita força, né? E as pessoas fazem piada. Mas na verdade é uma coisa séria. Tradicionalmente a história dos chifres, porque o unicórnio tem tanto valor e não o cavalo comum? Porque ele tem um chifre no meio. Então esse simbolismo do chifre, ele tem uma história muito rica por trás disso, que também é cabalístico. Então o Exu lida com o chakra básico, sim, mas não só, principalmente, porque é telúrico. Mas ele mostra a nossa bestialidade, no que nós podemos nos tornar se nós não nos autodesenvolvermos. O Exu tem essa função primordial de fazer ver. Bom, primeiro vamos ver quem tu é. Vamos ver que espécie tu é. Ser humano? Sim, mas qual? Qual espécie? Tem as tuas sombras. Com o que tu tem que lidar? É o processo de lapidação. Então, é muito importante isso. O Exu tem uma função só de guardião? Claro que não. Também é, mas é muito maior do que isso. As coisas têm que ser vistas numa dimensão muito maior. Ele é guardião, mas guardião sobretudo do próprio médium, no sentido de dizer assim, eu tenho que guarnecer os teus valores e mostrar a tua podridão. E trazê-las à tona para serem lapidadas, para serem trabalhadas, para aparar essas arestas. Essa é a função do Exu. Esse é o grande amigo que eu tenho, amiga, para me ajudar nessa caminhada. É ele que vai ter tolerância com as minhas falhas e vai dizer assim, bom, vamos melhorar. E aí, tu está diante disso? O Alexandre Comino disse uma coisa muito interessante, que diz assim, como é que eu vou saber quando eu estou contigo, Exu, e quando eu estou sozinho? Aí o Exu respondeu para ele, olha, quando tu dizer bobagem, fazer bobagem é tu. Quando eu falar coisa séria e ensinar alguém é eu. É verdade, Exu é assim mesmo. Tem sapiência, são mestres, mas nos mostram diante do espelho, dentro do que nós temos que melhorar. Então essa questão, hoje, felizmente, né, até para não agredir tanto, as fábricas, as imagens do Bahia estão fazendo hoje, que é a principal, imagens dos Exus já sem essas características, né, que para as pessoas interpretam como coisas do demônio. Mas eu gostaria de ver alguém que entrevistou o demônio e dissesse, olha, é assim, eles aprendem com capa, com chifre, com rabo, com as coisas da igreja, aqui que tu vai na igreja São Pelegrino, que Aldo Locatelli pintou, tá lá em cima, todo os afrescos, pintado com os demônios diabinho com garfo. Não, os Exus são isso aí, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Se pela imagem, quando eu vou olhar um quadro de um artista, eu vou olhar Mona Lisa, por exemplo, eu não sou crítico de arte. Sim, mas eu vou interpretar o que ali? Eu tenho que estudar a arte para entender o que talvez Leonardo da Vinci quisesse me passar. Agora eu vou chegar e vou dizer, não, ali ela tem o cabelo assim. Não, é mais do que isso. Existem interpretações e interpretações. E nós temos que ter um senso maior de percepção, de sensibilidade. Mas o que isso quer me dizer? O que está me mostrando que eu não estou conseguindo ver aqui? Eu tenho que interpretar. Esse é o papel do médium. Eu quero mandar um forte abraço à professora Marília Conforto, que está em Porto Alegre ouvindo o programa. E ela está dizendo que o programa está do agrado, né? Que ela está gostando das colocações que foram feitas até agora por nós. Manda um abraço ao Rubens, né? Professora Marília.
E a todos, então, estamos felizes. Vamos colocar mais uma curimba, já que o assunto é Exu, e o Exu tem que ser homenageado. Vamos colocar uma curimba. Sim, Rubens, pode ir. Só para acrescentar, o Saul, há muito tempo atrás na França convidaram 1000 pintores diferentes. Claro, só poderiam ser diferentes, mas 1000 pintores para desenhar a figura do demônio. E das 1000 pinturas, nenhuma delas saiu igual. Cada um pintou à sua maneira. Encontrei Zé Belinda na estrada, chorando pelo amor de sua amada. Aí encontrei pela alta madrugada o Zé chorando pelo amor de sua amada. E o Zé chorava por uma mulher, chorava por uma mulher. Ele chorava por uma mulher que não lhe amava. Ele chorava por uma mulher, chorava por uma mulher que não lhe amava. Aí encontrei pela alta madrugada, chorando pelo amor de sua amada. Aí encontrei Zé Belinda na estrada, tava chorando pelo amor de sua amada. E o Zé chorava por uma mulher, ele chorava por uma mulher que não lhe amava. Você chorava por uma mulher, chorava por uma mulher, chorava por uma mulher que não lhe amava. Aí encontrei pela alta madrugada, você chorando
Ele chorava por uma mulher que não lhe amava. E o Zé chorava por uma mulher. Chorava por uma mulher. Ele chorava por uma mulher que não lhe amava. Abre essa cova, quero ver tremer. Abre essa cova, quero ver balancear. Abre essa cova, eu quero ver tremer. Abre essa cova, quero ver balancear. Maria Padilha das almas, o cemitério é o seu lugar. É no buraco que a Padilha mora. É lá na lomba que a Padilha vai dar. É no buraco que a Padilha mora. É lá na lomba que a Padilha vai dar. Abre essa cova, quero ver tremer. Abre essa cova, quero ver balancear. Abre essa cova, eu quero ver tremer. Abre essa cova, quero ver balancear. Maria Padilha das almas, o cemitério é o seu lugar. É no buraco que a Padilha mora. É lá na lomba que a Padilha vai girar. É no buraco que a Padilha mora. É lá na lomba que a Padilha vai girar. Estamos de volta, vamos com os apoiadores da Rádio Voz da Umbanda. Ervanária São Carlos, situada Rua Guia Lopes 673. O fone é o 54 30 27 37 29. Automecânica Medeiros, situada Rua Barão do Amazonas 624, bairro de Lázaro. O fone é o 54 32 29 3693. Marques e Marques Andames, 54 9912 6607. Multimarcas Estética Automotiva Polimento e Espelhamento. Rua Benedito Venturini, 541, bairro Santa Lúcia. O fone é o 54 34 19 1839. Contato com Alex. Raquel Felipeto, distribuidor independente. Herbalife, 54 9136 7914. E é claro, Reino de Ogum Onira, desde 1983. Situado à Rua Fernão Dias, 332, bairro Sagrada Família. O fone é o 54 3222 8163. Aproveitar a oportunidade aqui e mandar um abraço para o Léo de Oxalá, que deixou um recado bem interessante e pertinente ao tema que estava sendo discutido. Conforme a psicografia do mestre Omolubá, tranca a Rua das Almas, do real para o sobrenatural, os Exus começaram a surgir no ano de 1900, com o pioneiro Exu Tranca a Rua das Almas, que em 1906 fundou a Legião dos Sete Focos, uma organização que estrutura todas as atividades da linha de esquerda. Tranca-Ruas recebeu esta missão por meio do pai Joaquim de Oruanda, na época, líder de uma comissão de negros, índios e mestiços que precisava desta guarda para fundar, em solo brasileiro, uma nova religião. Pai Rubens. Bem, agradecemos a contribuição do Léo de Oxalá, um abraço ao Léo de Oxalá. Na verdade, essa apresentação que o próprio Omolubá diz, eu até digo para as pessoas que querem conhecer um pouquinho mais, se aprofundarem, principalmente na origem e muita coisa sobre orixás, enfim. João do Rio, 1902, foi um dos primeiros autores a escrever alguma coisa sobre as religiões que existiam no Brasil, já o candomblé, enfim. Nós tivemos vários vultos em cima disso, Roger Bastides, Pierre Verger, enfim, são tudo realmente muito interessantes essas leituras para que vocês possam entender melhor. Mas, na verdade, há Exus que eu considero e catalogo como centenários, talvez alguns até milenares, né? Na sua origem. Mas a sua apresentação ao mundo, seu nascedor ao mundo para a Umbanda, conforme o Omolubá, e eu respeito deveras o mestre Omolubá, talvez tenha surgido nessa oportunidade, embora
já existissem pessoas que falavam em manifestações do Exu Rompimato desde 1903, um mulato que trabalhava com esse Exu, etc, etc. Mas veio à tona realmente essa organização, como surgiu a Umbanda, junto com o Zélio Fernandinho de Moraes. Então, eu dato como 1908 o aparecimento ao mundo. Mas os Exus, na verdade, muitos deles, eles viveram em 1500, 1300, 1200, ou antecederam a Cristo, inclusive, como Exu Caveira e outros mais que fazem parte de toda essa grande comunidade dos Exus. Vou fazer uma analogia, mais ou menos assim, na Idade Média existia um período... Vamos pegar o período feudal, então. Existia lá os grandes senhores, os cavaleiros, os grandes cavaleiros. E existia competições, né? O cavaleiro que representava determinado clã com o seu senhor, o senhor do feudo, com seu brasão, competia com outros cavaleiros. Mas, até então não existia o que foi construído depois chamado os Cruzados, que é uma instituição formada por cavaleiros, mas que carregavam ao peito, inicialmente uma cruz preta e depois uma cruz vermelha, e a cruz vermelha ela surge, talvez muitos não saibam por que surge aquela cruz vermelha, não sei se o Rubens sabe disso, por que surge aquela cruz vermelha no peito dos cruzados, é em homenagem a São Jorge. Não é árvore de Cristo, mas é homenagem, porque a cruz vermelha é um símbolo de São Jorge. E os cruzados, que no começo chamavam-se Cavaleiros de Cristo, eles se organizam enquanto cruzados para defender o cristianismo contra quem? Contra o Islã, né? A chamada Guerra Santa, que foi extremamente longa, e se organiza desta forma os chamados templários. E os templários, para ti ser um templário não era nada fácil. Exigia-se um preparo, um juramento, tu fazia parte de uma instituição, de uma irmandade, tanto que as moedas cunhadas, foi o primeiro banco, inclusive surge com os templários, a ideia, né, de recolhimento de dinheiro e câmbio surge com os templários, é um cavalo com dois cavaleiros, um montado na mesma cela, no mesmo cavalo, que exatamente significa o quê? A irmandade. E os templários usam aquela cruz bonita nas suas vestes em homenagem a São Jorge. Então, existia cavaleiros antes? Claro que sim, usavam armadura, usavam espada, lutavam, sim, mas a organização templária surge para combater o Islã, exatamente para defender os princípios, né, cristãos e tudo mais, mas até então não existia nada parecido, e não houve nada parecido até hoje. Portanto, os Exus é a mesma coisa, existiam manifestações de entidades, claro, mas como organização de Exu na Umbanda, é como eu uso o exemplo dos Templários, surge a partir desta data. E aí eles se organizam. E é uma organização forte, fortíssima. Tanto que para entrar, e isso quem escreve é Robson Pinheiro, nos livros psicografados, tem escolas de formação para Exu, como tem para cadetes aqui, que sempre teve no Brasil, a AMAN, Escola de Agulhas Negras, não sei mais o quê. Enfim, então é o marco. Assim como a Umbanda é o grande marco em 1908. Existia a manifestação de Caboclo Preto Velho? Claro que sim. Mas o grande marco da Umbanda é em 1908, com o Caboclo das Sete Encruzilhadas. A América foi descoberta antes? Provavelmente sim, mas quem descobre a América é Colombo. Quem descobre o Brasil é Pedro Álvares Cabral. E, aliás, o nome América, e aí talvez tivesse que recorrer à professora Marília para me ajudar, mas o nome América vem de Américo Vespúcio. Em homenagem a Américo Vespúcio, que se dá o nome América aqui nas Américas, porque ele era um participante dessa expedição que foi feita com Colombo. Então, essa questão das instituições são muito sérias. E essa cruz vermelha, que marca o peito dos Cavaleiros Templários, é homenagem a São Jorge,
que inclusive poucos sabem, mas lutou nas cruzadas. Lutou também. E foi um grande cristão. No início dos primeiros embates, foi um grande cristão, que depois foi perseguido. Mas a instituição Exu surge exatamente enquanto instituição, como ela é, hoje formatada, em 1908, mas já se organizando anteriormente, e pipocava por ali manifestações de entidades que tinham características de Exu. Mas enquanto estrutura, é a partir do Caboclo da Sete Cruzilhadas, através do Zélio Fernandino de Moraes. Essa é a verdade. Até porque eu já citei e reiterei por diversas vezes aqui o fato de que nós somos irmãos. Se eu odiar, eu atraio ódio. Se eu amar, talvez eu atraia amor. Então as pessoas, elas têm um certo grau de atração e, para determinadas profissões, fazendo uma analogia com o nosso mundo que vivemos, tu precisa ter algumas características. Ora, para ser um psicólogo, não pode ser uma pessoa introvertida por demais, não pode ser uma pessoa que se introjeta em si e que acaba contando seus problemas ao seu paciente, né? Ela tem que ter, digamos, um muro de separação, ou não, mais amigável, dependendo do tipo de comportamento. Mas é preciso ter essas características para ser um advogado criminal. Tu tem que ter uma capacidade de eloquência muito grande, de convencimento dos teus jurados. Talvez as pessoas que anteriormente já trabalhavam com caboclos, etc., não tivesse o porte moral que tinha o menino, Zélio Fernandino de Moraes. Por isso ele foi o precursor, pelas suas qualidades morais e éticas que ele tinha. Era uma flor desabrochando para a vida, sem os pecadilhos que talvez os outros tivessem e não pudessem anunciar, então, através das suas entidades, a criação da Umbanda. Veio através de uma pessoa realmente marcante e altamente significativa, que foi a figura do Zélio Fernandino de Moraes. Uma coisa importante que tu traz, quando tu diz que o baixo astral, né? É uma população muito grande. Eu estava vendo a população carcerária do Brasil, fiquei apavorado. 500 mil. Uma Caxias, presa. A população carcerária do Brasil, 500 mil. E diz que nos Estados Unidos é mais. A população carcerária, né? Claro que não estou comparando aqui um país para outro, que é outra realidade lá. Mas é maior, se prende mais nos Estados Unidos. Né? Isso tu está falando 500 mil no Brasil, aqueles que efetivamente estão presos. Os que deveriam estar, talvez, eu devesse multiplicar por 1.000, alguma coisa desse tipo assim. Muito mais, né? Exatamente. Os que não estamos falando exatamente os que estão aprisionados, mas a quantidade que deveria estar é bem maior. Então veja a dimensão disso transferindo para o plano astral inferior. O trabalho que essas entidades têm que ter. Porque não vai ter um por um. Um delinquente, um PM. É muito maior. Né? Um policial para... Não, eu não sei quantos... Eu não saberia fazer esse cálculo agora. Quantos, pelo certo, quantos policiais por habitante. Isso eu não saberia. Mas eu sei que não representa um por um. Isso é cabível. Agora... Veja, Rubens, a quantidade de espíritos, e tu trouxe isso no início do programa, do espíritos zombeteiros, mistificadores, umbralinos, o trabalho que os Exus têm que ter, às vezes, para guarnecer uma sessão de Umbanda, da quantidade de espíritos que vêm a rodear. Diz que é enorme a dificuldade para se manter a proteção nos templos de Umbanda. E você veja, por que a gente bate tanto no fato de que se evitem, às vezes, as sessões caseiras, aonde não tem toda a guarnição efetiva dentro de um templo de Umbanda. Ou se dentro de um templo de Umbanda, nós temos que ter uma tronqueira para essa defesa, e muitos ficam esperando lá fora. Vão entrar, o obsessor com a pessoa diz, você fica lá fora. Essa função do Exu está na porteira e dizendo, você fica fora, só entra a pessoa. Mas às vezes a pessoa sai e o obsessor de novo cola nela. Agora imagina você fazer uma sessão caseira em casa,
o que vem a ser realmente. É uma luta que já é previsível quem vai ganhar. Tocaste num ponto, mas na mosca, exatamente. Esse é um perigo, tu traz bem essa coisa, não, né, falando aqui surge essa colocação muito pertinente. A questão de fazer os rituais no templo é exatamente por isso que tu está dizendo, porque tem toda a preparação e mesmo assim não é fácil. Agora imagina o cara aventurar, fazer em casa, atender, né, fazer e tal, e dar os estouros. A culpa é de quem? O pai Rubens não ensinou. É isso aí. Muito bem, Rubens, nós vamos encerrando o nosso encontro de hoje, agradecendo sempre aos nossos queridos internautas, sempre agradecendo ao Diego de Baralodê, e ele frisa sempre que ele quer que diga Diego de Baralodê, né? Se for só Diego ele não aceita, tem que ser Diego de Baralodê. Mas vamos colocar mais uma curimba, ainda dá tempo, Diego. Depois nós vamos listar mais uma vez os nossos patrocinadores e vamos para as considerações finais. O Alex me pediu para modificar aqui a questão do apoio dele. Depois nós vamos, Alex, fica tranquilo que nós vamos modificar sim para o próximo programa. Boa noite, boa noite. Quem é de a benção, a benção. Boa noite. Vamos firmar ponto para Exu da Porteira. Botão de ferro, cadeado de madeira. Botão de ferro, cadeado de madeira. Girou,
Estamos de volta então com os apoiadores da Rádio A Voz da Umbanda. Ervanária São Carlos, no fone 54 3027 3729, situado à Rua Guia Lopes 673. Automecânica Medeiros, situado à Rua Barão do Amazonas 624, bairro de Lázaro. O fone é o 54 3229 3693. Marques e Marques Andaimes, 54 9912 6607. Raquel Felipeto, distribuidora independente Herbalife, 5491367914. Multimarcas Estética Automotiva Polimento e Espelhamento. Rua Benedito Venturini, 541, bairro Santa Lúcia. O fone é o 543419-1839. E é claro, o Reino de Ogum Onira, desde 1983. Situada na Rua Fernão Dias, 332, bairro Sagrada Família. O fone é o 543222-8163. Obrigado, Diego de Baralodê. Rubens de Chapanã, as tuas considerações finais. Bem, para vocês verem como o tema Exu é sempre interessante, e talvez eu vivesse 1000 anos eu não conseguiria entender totalmente esse povo, e minha admiração por eles realmente é muito grande, porque sempre tem uma nova faceta, um novo detalhe, e você nunca sabe tudo a respeito de Exu. Claro que a sua saudação, Laroê Exu, quer dizer salve Exu. No termo maior, quanto ao orixá, Exu, dentro do candomblé, quando se diz Laroê Exu, na verdadeira acepção da palavra, estendendo-a, quer dizer, Exu não carrega o fardo de ninguém, porque ele tem a cabeça cônica, rasgaria o fardo, rasgaria o saco. Tanto que essa cabeça cônica, em forma piramidal, é devido ao sua ligação com o falo, símbolo fálico. Então o Exu não carrega o fardo de ninguém. Essa seria a tradução literal da palavra Laroê Exu. E Monjubá Exu, né? Eu te respeito. Eu, Jubá, respeitar. Eu te respeito, Exu. É isso que isso quer dizer. Mas eu quero agradecer a companhia de todos essa noite. Quero terminar dizendo que por muitas vezes você diz: ei, que azar, eu perdi o meu emprego. Ei, que azar, eu pedi a entidade tal coisa e eu não consegui. Havia uma vez, numa pequena aldeia, eu acho que já contei aqui, se contei, desculpem, mas sempre tem um internauta novo. Uma pequena fazenda, uma vila, com um menino que vivia com o pai. E o sonho do menino era ganhar um cavalo branco, era ter um cavalo branco. Mas como ele ia conseguir um cavalo branco? E um dia, passando pela aldeia, um homem cheio de cavalos, havia um cavalo menor, branco, que estava atrapalhando a caminhada do homem, que tinha pressa. Então ele olhou para o menino e o pai do menino e disse: vocês querem esse cavalo branco que está atrapalhando a minha jornada? E o menino disse: eu quero, é o que eu sempre quis na vida. E aí o homem partiu. E o menino ficou com o cavalo. E o vizinho do pai do menino disse: que sorte do teu filho, né? Ele tanto queria um cavalo branco, agora passa esse homem com esse cavalo, e ele fica com o cavalo. E o pai dele disse: sorte ou azar. E aí o menino domina o cavalo, e quando ele está dominado o cavalo, quando o cavalo está se domesticando, o cavalo foge para as montanhas, e o menino fica sem o cavalo. E o vizinho do pai do menino disse: pô, que azar do teu filho, ele tanto quer um cavalo, aí vem um cara atrás de um cavalo, ele fica com o cavalo, agora que ele domestica o cavalo foge. E o pai do menino disse: sorte ou azar. Mas esse cavalo foi para as montanhas e juntou um grupo de cavalos selvagens e voltou para a vila cheio de cavalos, e o menino dominou todos e ficou com todos os cavalos. E aí o vizinho do pai do menino disse: poxa, que a sorte do teu filho, ele tanto queria um cavalo, ele ganhou um cavalo, depois o cavalo fugiu para as montanhas, agora ele veio, volta cheio de cavalos. E o pai do menino disse: sorte ou azar. E aí o menino, tentando fazer com que esse cavalo ficasse cada vez mais dócil, caiu em cima do cavalo e quebrou a perna. E o vizinho do pai do menino disse: que azar do teu filho, tanto ele queria um cavalo, um dia o cavalo veio, o cavalo fugiu para a montanha, ele veio, ficou, cercou com todos os cavalos, e agora que ele domesticou o cavalo, ele quebra a perna. E o pai do vizinho disse: sorte ou azar. E aí o reino vizinho, extremamente bélico, entrou em guerra com esse reino. E todos foram chamados para morrer, certamente. Menos o menino, porque estava com a perna quebrada. E o vizinho do pai do menino disse: que sorte a do teu filho. Assim é na nossa vida.
Muitas vezes aquilo que nós achamos que é azar, na verdade, tempos depois, vai se transformar numa dádiva. E muitas vezes que a gente diz que é sorte, vai se transformar num tremendo azar mais adiante, porque você não teve a observação, o olho atento, para realmente atentar que aquele não era o melhor caminho, aquela não era a melhor pessoa. Pensem, reflitam a respeito disso. Um ótimo semana para vocês todos. E agradeço pela oportunidade, agradeço ao pai Saul pela aula, por todo o conhecimento que ele tem, e para o Diego de Bará, e para todos os nossos queridos ouvintes. Boa noite. Muito obrigado, Rubens de Chapanã. Sempre muito bom estar compartilhando o programa junto com o Rubens. Agradeço ao Diego mais uma vez. Externo um fraterno abraço a todos os internautas, a toda a corrente da Casa Branca de Ogum Beira-Mar e Caboclo Estrela do Mar. Obrigado pelas perguntas, pelas participações. Professora Marília, conforto. E externo também o Nitael de Xangô e a minha digníssima esposa, a Yalorixá Tânia Regina de Iemanjá. Quinta-feira haverá o programa Meditando com os Orixás, com o sacerdote Larry. Na sexta, 8 horas da manhã, Segredos da Alma, com a psicoterapeuta transpessoal Remi de Oxum. E domingo, mais uma vez, aqui o programa Voz da Umbanda. Se me despeço, desejando um fraterno abraço a todos e a todas, e que Exu, Larô Exu, nos abençoe e dê um bom início de semana. Uma boa noite.